Pessoal, então, olha, eu queria primeiro, obrigado Kleber, obrigado a toda a comissão organizadora pelo convite aí para falar um pouco sobre a história da zoologia do Brasil. Eu acho que é importante, especialmente para o pessoal mais novo que está aí, né? Que hoje em dia, uma das coisas meio clássicas na zoologia brasileira é que as novas gerações geralmente vão muito atrás dos últimos trabalhos e não olham um pouco para a história. E olhar, quem não sabe a história da ciência não sabe ciência, né? Então a história da ciência, história especialmente da ciência que se faz, é uma coisa extremamente importante. E é isso que eu vou tentar fazer aqui, falar aqui um pouco para vocês, para mostrar como é que foi construída a história da zoologia nesse país. Obviamente que é uma palestra com um tema extremamente amplo. Eu vou deixar várias coisas de fora, eu vou começar falando do princípio da zoologia no mundo, né, muito rapidamente, dos primeiros trabalhos que acabaram envolvendo de uma maneira ou de outra a fauna brasileira, dos primeiros cronistas e viajantes que tiveram por aqui, das relações de Brasil com Portugal para o início da ciência, dos viajantes naturalistas que tiveram aqui, das primeiras expedições científicas que foram feitas no Brasil. E daí por diante eu vou parar mais ou menos, mostrar a origem dos principais centros de formação de pesquisa zoológica no país e de ciência de maneira geral, né? E depois eu vou encerrar isso mais ou menos na metade um pouco para frente, talvez nos anos 70 do século passado, né? Que é já quando os principais museus já estavam estabelecidos, a Universidade de São Paulo estava formada e as bases para o crescimento exponencial da ciência brasileira, inclusive a zoológica, já estavam prontos, né? Então a história da ciência zoológica no Brasil, ou a história da ciência zoológica, começa com duas dessas pessoas. A primeira foi o Aristóteles, que obviamente começa com tudo, né? Viveu de 384 a 322. O Aristóteles era da Macedônia, obviamente, e ele foi uma das pessoas que criou basicamente todo o conhecimento zoológico que a gente teve até, digamos, meados do século XVIII, estava baseado em Aristóteles. Por que ele foi uma pessoa tão importante assim? Porque ele conseguia ter acesso a materiais que ninguém tinha. O Aristóteles, ele foi o professor de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, né, da Macedônia, que era um homem, obviamente, que conquistou praticamente a maior parte do mundo que era conhecido naquela época, da Europa até a Índia. Então ele conquistou tudo isso. E o Alexandre, depois de ter sido ensinado por Aristóteles e conhecendo o apetite científico que Aristóteles tinha pelo conhecimento, começava a mandar materiais do mundo inteiro para ele. E mandou muita coisa para o Aristóteles. O Aristóteles, obviamente, também tinha um exército de pessoas que trabalhavam com ele no liceu ou em outros lugares, nessa altura, e ele conseguiu escrever uma quantidade imensa de tratados, muitos deles de zoologia. E o tratado principal de zoologia é esse, que é a história dos animais. Ele tem 3 livros de zoologia, mas basicamente hoje estão nesse tratado de história dos animais, entre os 70 livros que ele tinha. Esse foi um dos que sobrou, porque a maior parte deles foram perdidos. A gente sabe simplesmente da existência deles por evidências secundárias, especialmente quando teve a queima da Biblioteca de Alexandria, por exemplo, o incêndio da Biblioteca de Alexandria fez com que a maior parte desses manuscritos desaparecesse. E o que a gente sabe de Aristóteles hoje na ciência zoológica vem através de traduções latinas e traduções gregas do árabe, de manuscritos árabes que tiveram contato com esse material e conseguiram passar até os dias de hoje. Mas até mais ou menos 1700 e pouco isso prevaleceu. Ele fundou a base, por exemplo, de criação dos animais, ele reconheceu os mamíferos, ele sabia que as baleias eram mamíferos, que as baleias não eram peixes, os agrupamentos principais de vertebrados e alguns de invertebrados e de algumas características do funcionamento básico dos animais, o Aristóteles tinha nessa altura, 300 e poucos anos antes de Cristo. Uma segunda pessoa extremamente importante foi o Plínio. Depois de um lapso muito grande, o Plínio escreveu também um tratado de história natural, muito extenso também, constando de dezenas de volumes,
e onde ele resumiu basicamente o conhecimento que as pessoas tinham até então. Então, embora seja um trabalho interessante do ponto de vista de condensar a informação, ele tem uma quantidade imensa de informação fantasiosa, né? Do Plínio até o século XVI, a gente não tem praticamente nada. Quer dizer, vocês veem Aristóteles, Plínio, até o século XVI não tem praticamente nada. Os primeiros que começam no século XVI a falar realmente sobre zoologia, sobre ciência zoológica, é o Konrad Gessner, um suíço. Então, ele publica vários livros dele, História Animal, por exemplo, é um deles. Ele publica várias coisas sobre botânica e algumas coisas sobre zoologia. E ele tem, então, o Konrad Gessner publica essa série de tratados que contém as primeiras informações sobre alguns animais brasileiros também. Por quê? Porque nessa época já tinham começado, assim, muito incipientemente, as primeiras navegações. E isso acabava parando nos portos e dos portos das cidades principais da Europa. Isso ia obviamente, para as pessoas que tinham um pouco mais de conhecimento sobre o assunto. E ele acabou, no fim da vida, publicando esses vários livros. Entre eles, quer dizer, tem, obviamente, muita informação importante sobre história natural, sobre anatomia dos bichos, repetindo muita coisa que estava no Aristóteles, inclusive muita coisa fictícia também, fantasias que as pessoas contavam, não é? Um italiano, Ulisses Aldrovandi, que foi, na verdade, a primeira pessoa a realmente ter um museu de história natural, que se possa chamar de museu, em Bolonha, né? Ulisses Aldrovandi fez a mesma coisa. Também escreveu vários livros sobre a história dos animais e também aí a gente vai ver o primeiro aparecimento de referência a alguns animais brasileiros, especialmente animais que eram considerados monstros, por exemplo, os jacarés, não é? E algumas serpentes. Johannes Johnston, também um polonês, mesma coisa basicamente nessa época. Ele escreveu também uma dezena de livros sobre os animais, escreveu sobre os répteis, sobre os peixes, sobre os anfíbios, sobre as aves, não é? Uma quantidade muito grande de informação zoológica, embora muito pouca sobre animais brasileiros. E o Pierre Belon, também um francês muito importante, que vocês certamente ouviram falar, porque, na verdade, é a primeira pessoa que lança a ideia do Conselho de Homologia, não é publicando uma prancha de um esqueleto de um homem e de uma ave numa mesma posição, mostrando a homologia dos ossos. Nesse trabalho aí, observações sobre algumas singularidades que ele fez nas viagens à Grécia e outros países, Egito, Arábia, etc., ele menciona uma série de animais brasileiros que eram encontrados naquela altura, naqueles mercados. Vocês veem, esse é um trabalho de 1570 e tanto, né? O Belon, a primeira edição do Belon, 1570. Então, em 1570 já existiam animais brasileiros que estavam lá. Entre eles, por exemplo, o que está ali, o peixe-serra. Entre eles, o peixe-serra, por exemplo, estava lá. O gambá estava lá também, o nosso gambá, não é? O de Delfis aurita também, tinha ido parar na Grécia. Por quê? Por causa dos navegantes, não é? Por causa das navegações. Os primeiros cronistas realmente brasileiros a tratar da nossa zoologia estão aqui, alguns deles. Ulrich Schmidl, ele foi a Assunção, no Paraguai, ele fez uma viagem até Assunção, no Paraguai, e ele atravessou provavelmente vários rios, entre eles o Paraguai, o Paraná e o Tietê, e ele fala sobre vários animais, fala sobre a primeira vez que tem uma menção claríssima a sucuri, uma serpente gigante, não é? Que também era desenhada como um animal muito fantasioso. Na época da invasão francesa, na chamada França Antártica, no Rio de Janeiro, alguns padres franciscanos vieram com o Villegagnon, o francês Villegagnon, para fundar a França Antártica. Entre eles estava o André TV, este aqui, que publicou um trabalho chamado Singularidades da França Antártica, e o Jean de Lery, uma história de uma viagem feita à terra do Brasil. Esses dois trabalhos também têm uma quantidade imensa de informação zoológica sobre o nosso país. Então, aves, mamíferos, répteis, anfíbios, vários invertebrados, várias doenças pretensamente causadas por algum desses animais estão presentes nesses livros.
Obviamente que ele fala de muitas fantasias também. Por exemplo, Jean de Lery fala que uma tartaruga marinha que alimentou 80 pessoas, várias aves, mamíferos, peixes, insetos. O TV fala tem duas informações super importantes que só vieram a valer realmente a pena agora num contexto recente, da ciência recente. Ele, quando passa lá, quando ele vem ao Brasil, ele para em Fernando de Noronha. E em Fernando de Noronha, ele relata que ele tinha visto ali ratos e tinha visto cobras. O rato é o Neuronomes vespucci, que é uma espécie de roedor que está extinta hoje. E as serpentes, uma é a Amphisbaena ridley, que é endêmica de Fernando de Noronha, e a outra não se tem a menor ideia do que possa ser. Mas isso já mostra que a altura que ele passava lá, esses animais ainda estavam presentes na ilha. A gente sabe que os roedores foram extintos bem no início do século XIX, já praticamente tinham desaparecido. O padre José de Anchieta também foi outro desses cronistas, foi uma pessoa extremamente importante, obviamente, viajou muito pelo Brasil, chegou muito cedo aqui. Ele tem várias vantagens, várias coisas importantes. A primeira deles é ele ter publicado a Arte da Gramática da Língua Guarani. Vejam isso, lá 1500 e pouco ele fez isso. Hein? Nessa Arte da Gramática da Língua Guarani, apesar de a gente pensar que é um texto que diz respeito à área de letras só, não, ele tem, obviamente, muitos nomes populares de animais e plantas brasileiros, né? Inclusive com algumas descrições dos animais e plantas brasileiros. E muitos desses nomes populares já praticamente desapareceram, porque eram nomes tupis, eram nomes da língua geral, e à medida que foi passando o tempo eles desapareceram. Então eles têm um valor histórico extremamente importante. Mas a maior contribuição dele do ponto de vista da zoologia são as cartas que ficaram manuscritas durante duas centenas de anos. Só depois é que se descobriram as cartas do padre Anchieta, que obviamente estavam em latim, que ele escrevia para os superiores dele, passando informações sobre a flora e sobre a fauna brasileira. Quando isso chega obviamente, em Portugal, naquela altura, vocês imaginem, aquilo era o período da Inquisição, era o período onde não era permitido divulgar notícia absolutamente nenhuma sobre o Brasil. Então, isso tudo permanecia fechado, às 7 chaves, sem que ninguém tivesse acesso àquilo. Só 200 anos depois é que acabaram publicando as cartas inéditas dele, onde ele descreve mais de 70 animais. E descreve em muitos casos muito bem. As descrições são super bem feitas, não é? É o primeiro cara, por exemplo, que acaba dizendo que os monstros marinhos que estavam ali, que não eram monstros marinhos coisa nenhuma, eram mamíferos marinhos que chegavam ocasionalmente à praia, né? Descreve várias coisas sobre vários costumes dos indígenas, né? Sobre muitos animais e plantas brasileiros. Mas ele também falava muito de crendices, né? De fantasias. Então, por exemplo, o padre Anchieta acreditava uma história de que os beija-flores se originam a partir das borboletas. É tão curioso isso, porque para mostrar como a gente é ignorante, né? Há muito tempo, há uns 15 anos atrás, eu estava coletando no Parque da Mata Escura, no norte de Minas Gerais, e eu olhando um bichinho ali, eu olhei, nossa, olha que beija-flor pequenininho, e ele estava lá, sabe, lambendo a flor. Eu estava assim, uns 3 metros, né? Obviamente, com a idade, já não enxergo tão bem, né? Mas para mim era uma borboleta, obviamente, né? Aí eu cheguei, fui pesquisar aquilo, e é um esfingídeo que é exatamente igual ao comportamento de um beija-flor. Você pensa que é um beija-flor que está ali, não é? E ele, como os índios achavam, então, que os beija-flores se originam a partir das borboletas. Então o padre Anchieta tinha essa ideia, não é? Óbvio, a gente não sabia nada, não tinha ideia nenhuma sobre evolução até então, né? Ué? O outro cronista importante foi o Pedro de Magalhães Gândavo, que mais por causa dessas histórias fantasiosas aqui, né? Porque ele inclusive descreve e desenha e pupiara esse monstro que a gente sabe que o Anchieta também acabou mostrando que era um leão marinho ou um lobo marinho que tinha eventualmente acabado parar na costa. Mas é o primeiro cara, por exemplo, que faz referência a Dendrobatídeos, é o primeiro cara que
é o primeiro que passa a falar no fenômeno da tapiragem, onde quando os índios pegavam, por exemplo, esfregavam, arrancavam as penas das aves e esfregavam os dendrobatídeos coloridos, aqueles sapinhos de veneno de flecha, né? Esfregavam aqueles sapinhos coloridos na base das penas para que eles crescessem com uma coloração diferente. Essa é uma coisa que a gente chama de fenômeno da tapiragem. Foi a primeira pessoa que falou realmente no fenômeno da tapiragem dos índios, que serviu anos depois, já no século XIX, no final do século XVIII, começo do século XIX, para o Georges Cuvier colocar no seu Reino Animal, não é, essa história da tapiragem e se referindo aos dendrobates tinctórios. Isso mostra várias coisas. Onde é que esse povo andava, na maior parte dos casos? Pelas costas. Obviamente a gente sabe que esses bichos não estão na costa. Esses bichos estão muito mais para o interior do continente. Então mostra que existia um comércio ativo de animais, de plantas, em toda essa época pelo Brasil, que obviamente acabou favorecendo o desenvolvimento, o conhecimento da nossa fauna e da nossa flora. O padre Fernão Cardim, a mesma coisa, escreveu vários manuscritos também sobre o Brasil. Foram manuscritos que foram roubados naquela época de pirataria, né? Os barcos eram assaltados, ele estava com os manuscritos prontos, foram roubados, foram publicados por um inglês muitos anos depois, e só muito tempo depois é que acabou conhecendo realmente a origem da história. Mas ele também fala de muitas aves, de muitos mamíferos, peixes, com muitos nomes populares que hoje desapareceram por completo. Vocês veem aqui, o Guaguiapuara, né, um Drimarcon, que é uma serpente, desapareceu completamente. Esse aqui ainda fica, né? Mas fica porque a gente sabe que era um nome indígena. Isso aqui, o Bothus bilineata, desapareceu, o nome popular também. De todos esses cronistas, o cara mais importante era o Gabriel Soares de Souza. Era esse sujeito aí que, se vocês quiserem, vocês podem comprar um livro num sebo que chama Notícia do Brasil. Ele teve vários nomes, né? Mas ele chama Notícia do Brasil. E o Gabriel Soares de Souza, ele descreve pormenorizadamente os animais brasileiros. Então, mamíferos, aves, peixes, invertebrados, sabe? Ele tem descrições detalhadas de cada um. Vocês podem ver, tem um aqui, por exemplo, que isso aqui ele está falando sobre uma cobra, né? Então são descrições extremamente detalhadas. Só que isso ficou manuscrito e só veio a ser conhecido já no século XIX, né? Só no século XIX é que se descobriu esses manuscritos. Muitas vezes existiam cópias deles, com nomes diferentes. Então, às vezes, publicavam um trabalho que era anônimo e só posteriormente é que se veio a saber que era do Gabriel Soares de Souza. Esse cara foi uma pessoa extremamente interessante porque ele vivia e viveu no Brasil numa época em que Portugal estava sob o domínio da Espanha. Portugal teve sob o domínio da Espanha até 1640, de 1580 até mais ou menos 1640. E o Gabriel Soares de Souza, obviamente, sabia dos tesouros brasileiros e voltou para falar com o rei da Espanha para pedir autorização para explorar as minas. Ele voltou, ele conseguiu essa autorização, voltou, montou uma expedição e acabou morrendo ali nas imediações do que é hoje a Chapada Diamantina, a região de Santo Inácio, na Bahia. Ele morreu por ali, sabe? Ele morreu por ali, provavelmente, que segundo dizem, possivelmente assassinado pelos colegas. Tentaram fazer várias outras expedições para tentar encontrar ele, mas não encontraram. E ele, obviamente, quando ele vinha das viagens dele, ele trazia animais, trazia plantas, obviamente que ele enviava para o rei de Portugal ou que enviava para o rei da Espanha, né? E o Gabriel Soares de Souza, ele tinha um engenho ali perto de Salvador e ele era um sujeito, ele devia ter umas, talvez, 30 ou 40 mulheres por aí. Ele teve mais de 100 filhos, Gabriel Soares de Souza, mais de 100 filhos. E quando ele morreu, ele falou que a única coisa que ele queria era que colocasse uma lápide no túmulo dele, que existe hoje ainda, e está lá escrito, aqui, segundo o pedido dele, aqui jaz um pecador, né? Está lá até hoje isso aí. Mas ele é um sujeito sensacional. Mais um desses, agora não mais na França
da França Antártica, que aconteceu em 1500, né? Mas em 1600 a França tentou, com base num almirante francês, o Lavardière, eles invadiram o Maranhão e queriam formar a França equinocial. E eles foram para lá, foram vários padres para lá, acompanharam, e esses padres obviamente começaram a estudar a fauna brasileira. E nesse trabalho do Claude Aubéville, né, História das Missões dos Padres Capuchinos, eles descrevem vários animais brasileiros, é um livro extremamente raro hoje em dia, e o Yves Devreux, a mesma coisa, Viagem ao Norte do Brasil, eles descrevem de início a fauna do Maranhão, onde já tinha elementos de cerrado e tinha elementos amazônicos. Então é a primeira vez que a gente vê muitos desses elementos caracterizados ali. Foi a base, logo depois, quando os franceses foram expulsos do Maranhão, logo em seguida, chega o português. Os portugueses conseguiram expulsar os franceses do Maranhão e mandaram uma série de portugueses para lá. Um deles foi esse frade, aí, o Frei Cristóvão de Lisboa, também foi uma pessoa extremamente importante, que escreveu História Moral e Natural do Maranhão. Aparentemente eram 6 volumes, tudo foi perdido, sobrou um deles que era a História dos Animais e Árvores do Maranhão também, que é um trabalho fundamental. Só que isso ficou manuscrito e esquecido também pela ciência nas bibliotecas portuguesas durante mais de 300 anos, né? Só no século XX é que se descobriu o manuscrito dele, o códice, que está na Biblioteca Nacional de Portugal, se descobriu o códice e se fez um trabalho para publicar isso. E aí estão descritos animais primorosamente, descrições primorosas, por exemplo, da cuviara, do Oplocercus, que é um lagartinho do Cerrado do Brasil Central, da iguana, né? Do peixe-boi, por exemplo. Ó. Primeira descrição do peixe-boi. O peixe-boi só veio a ser descrito para a ciência e conhecido cientificamente com a descrição da viagem do Náterer. Imagina, já em 1860. Né? O Frei Cristóvão de Lisboa, 200 anos antes, mais de 200 anos antes, já tinha descoberto isso. Então esse aqui é o códice. Vários peixes também. Tem alguns autores que acham colocam em dúvida a autoria do trabalho do Frei Cristóvão de Lisboa. Por quê? Porque se vocês forem ver no próprio códice, a maior parte das anotações está escrita à la française. Os nomes terminam em Jaguaruçu, ou sempre ou sempre ou e não aportuguesados, não é? Então tem gente que defende, que diz, não, o Frei Cristóvão sabia disso, outros não, outros acham que, muito provavelmente, o que aconteceu foi que, quando o Lavardière e toda a francesada foi expulsa do Maranhão pelos portugueses, eles saíram correndo e acabaram deixando manuscritos para trás. E o Frei Cristóvão de Lisboa pegou esses manuscritos e aproveitou para tentar publicar e para tentar fazer um livro sobre a fauna brasileira. Então essa era mais ou menos a ideia. Quando a gente passa então para o século XVII, tem a presença francesa no Maranhão. Então o livro clássico que marca realmente o início da história natural organizada do Brasil e efetivamente publicado, que não ficou como manuscrito, é o trabalho do Jorge Macrave e do Piso. História Natural do Brasil, publicada em 1648. 1648, então, esse livro que tem um frontispício, e onde, aqui está o Maurício de Nassau, não é? E onde vocês têm descrições pormenorizadas em latim de toda a fauna e flora e costumes dos índios brasileiros, né? Então, aqui vocês veem, por exemplo, um lagarto, tem os mamíferos, tem as aves, então é uma coisa extensa. E as informações médicas também. Por quê? Porque o Macrave era um astrônomo, ele veio com o Maurício de Nassau para o Brasil e se interessava muito sobre história natural. Então ele fez as anotações, ele é que era o zoólogo, na verdade, e o botânico. O cara que fazia história natural era o Macrave, apesar dele ser um astrônomo e apesar dele ter um observatório para ele, feito pelo Maurício de Nassau. Ele mandou fazer um observatório astronômico para ele, porque ele era astrônomo, né? Mas ele se interessava muito por história natural. E
esse livro saiu em 1848, quando o Margrave já estava morto. Ele não escreveu esse livro. Ele não escreveu porque, no tempo em que o Maurício de Nassau estava no Brasil, na época do domínio holandês, ele foi embora para Angola, ele foi fazer serviços em Angola, né? Por que Angola? Porque, mais uma vez, a invasão holandesa no Brasil aconteceu por causa da briga entre Holanda e Espanha. A Holanda estava em guerra com a Espanha, então, para perturbar a Espanha, como o Brasil estava sob domínio espanhol, eles vieram para cá e invadiram o Brasil. E invadiram as colônias portuguesas na África também, por isso Angola. Então, o Maurício de Nassau foi para Angola e o Margrave foi para Angola e acabou morrendo lá de malária, né? O que aconteceu? Todos os documentos, quando o Maurício de Nassau voltou para a Europa, todos os documentos referentes à história natural do Brasil foram passados para o Jean de Lett, que era um colega dele da Companhia de Índias Ocidentais, pedindo para ele fazer um livro. Ele fez esse livro e o Piso, que era o médico do Maurício de Nassau, passou as informações médicas. Então, o primeiro volume contém as informações médicas, mais as informações zoológicas e botânicas dessas pessoas. Além de uma quantidade imensa de manuscritos, né? Que só agora no século XX, no final do século XX, é que começaram a aparecer. Alguns deles revelam fatos assim absurdos sobre a nossa fauna. Por exemplo, que a gente jamais imaginava que aqui no Brasil a gente podia ter uma densidade de fauna em alguns lugares parecida àquela que, por exemplo, ocorre em algumas savanas africanas. Mas num relato do Margrave, por exemplo, que ficou como manuscrito numa travessia no nordeste do Brasil, na região do Ceará, vocês veem eles saíam com um grupo de índios que iam caçar para eles, e vocês veem que matamos hoje 250 fazões, que são os jacus. 250 fazões. Matamos hoje 30 ou 40 veados. Matamos, uma quantidade de fauna assim que era inimaginável nos padrões atuais. Quer dizer, quando a gente pensa na natureza intocada brasileira, há muito tempo que ela não está intocada, né? E, além disso, a gente descobre, por exemplo, espécies novas entre o material deles. Embora não tenha material tipo, essa informação dá evidência de que existiam espécies naquele tempo que continuam desconhecidas até hoje, né? Ainda no século XVII, vários animais brasileiros começam a ser agora dissecados anatomicamente. Então esse cara aqui, o Claude Perrault, ele era um arquiteto e médico da França, né? E nessa época ele fazia dissecções de animais vivos que chegavam da América ou de outros lugares do mundo. Então ele começava a dissecar uma série de animais para fazer experiências do ponto de vista médico, como é que era a circulação do sangue, como é que funcionava o cérebro, como é que funcionava uma série de coisas. E isso está descrito em certo detalhe, em bastante detalhe, nesse livro, Memórias para Servir a História dos Animais, que o Claude publicou em 2 volumes, né, em meados do século XVII. Vários deles contêm animais brasileiros, embora tenha o camaleão, tenha tartarugas, tenha uma série de coisas, vários deles têm animais brasileiros, por exemplo, o coati, que veio daqui das costas da floresta atlântica brasileira para lá. E ele tem detalhes sobre a dissecção do coati. Ele, inclusive, morreu com a infecção contraída por ter dissecado um dromedário. Pegou uma infecção dissecando um dromedário e acabou morrendo. E anos depois deixou vários manuscritos que muitos anos depois acabaram sendo publicados pela Academia de Ciências da França como 4 volumes à parte, 2 a mais do que ele já tinha publicado, com a dissecção de todos os animais que tinham ficado em manuscrito. E isso foi extremamente importante porque difundiu os primeiros conhecimentos anatômicos pelo mundo inteiro, que foi traduzido aí em várias línguas. Está aí uma versão inglesa, né? Uma outra pessoa extremamente importante a mencionar é a Maria Sibila Merian, que escreveu Metamorfose dos Insetos do Surinã. Ela foi para o Surinã no final do século XVII e bem no início do século XVIII, então, ela acaba publicando a Metamorfose dos Insetos do Surinã, onde tem, além dos insetos, obviamente, de várias
vários dados interessantes sobre história natural, você tem a descrição e a ilustração de alguns animais brasileiros, especialmente da Amazônia brasileira, que estava naquela região, que são os mesmos que estavam naquela região do Suriname. Por exemplo, Anilio Cítali, os nossos jacarés, o teiu e assim por diante. Tupinames merriania em homenagem a ela, né? Ela foi para lá porque ela descobriu, ela foi na verdade, segundo ela diz, curar a tristeza, porque ela vivia com um francês, o marido dela traiu, ela pegou a filha e foi embora, não quis saber, foi embora. Ela era filha de um gravador importante, o Matheus Merrian, tinha dinheiro, então ela foi para Suriname, que era uma colônia da Holanda, e acabou ficando lá durante uns anos. Uma coisa interessante do livro da Maria Sibila é que ela coloca uma informação dizendo que os sapos do Novo Mundo, ao contrário dos sapos do Velho Mundo, que seguem um padrão de desenvolvimento normal, como ela dizia, onde os ovos se desenvolvem, daí nasce o girino e o girino se metamorfoseia em sapo. Na América acontece o contrário. O sapo vai perdendo a cauda, vai perdendo os membros e se transforma num peixe, né? Essa é uma coisa curiosa, porque muitas vezes, quando você viaja pelo Brasil, muita gente do povo ainda às vezes, não, isso aí vira peixe. Não é? Do mesmo jeito que o lagarto que é mais alongado tem as patas, não, isso aí vira cobra, né? Então daí nascem essas ideias todas, né? A Maria Sibila, isso aqui foi difundido, ó, isso aqui está inclusive esse livro aqui não é nem o dela, isso aqui ele pega do dela, porque isso aqui passou para vários outros naturalistas. Isso aqui é o Rondelet, que é um dos primeiros filósofos da ciência, e um dos primeiros caras, quer dizer, que começa a dar as ideias de evolução e de transformação da vida, Deus à parte, né? E o Rondelet publicou um livro em 4 volumes, que chama La Nature, a natureza, né? Onde ele discute essas coisas todas, as informações sobre o surgimento espontâneo de espécies, e ele acha que as coisas vão se transformando de fato. Essa época, então, do século XVIII, né, final do século XVII, início do século XVIII, até meados do século XVIII, um pouco mais, foi a época das grandes navegações. E a época das grandes navegações fez surgir os primeiros museus de história natural, os primeiros gabinetes de curiosidades, como se chamavam na altura, onde você tinha tudo. Você tinha animais empalhados, plantas, corais, caramujos, insetos, pedras, qualquer coisa, né? Moedas, tinha uma série de coisas, mas a natureza era absolutamente fundamental para isso, né? E isso, obviamente, que foi aproveitado por algumas pessoas que gostavam da natureza. Um desses caras foi o Alberto Seba, não é? O Alberto Seba, então, um alemão, ele, embora tenha nascido na Alemanha, ele era um farmacêutico que tinha uma loja perto do porto em Amsterdã, na Holanda. E o que ele fazia? Ele curava os marinheiros em troca de receber produções, como se chamava na altura, dos outros países. Então eles iam com os navios e traziam, por exemplo, uma série de, traziam uma série de aves, às vezes vivas, às vezes mortas, traziam peixes, traziam uma série de produtos naturais para o Seba, para ele enriquecer o seu gabinete de história natural. Como ele era um homem rico, ele podia ter isso. Era tão rico que ele fez 2 coleções. A primeira coleção dele, que foi uma coleção fundamental também, tão grande ou maior do que a segunda, ele vendeu para o Pedro Grande da Rússia. Então o Pedro comprou a coleção, ficou nos museus da Rússia naquela altura, e o Seba começou imediatamente a fazer outra coleção. E quando ele fez essa outra coleção, ele teve uma ideia que foi de publicar, porque pouco se publicava dessas coisas. A parte dos dados do Margrave ali do Brasil holandês, pouca informação tinha sobre os nossos bichos ou nossas plantas publicado. E ele resolveu publicar isso, ele publicou esse livro, que é o Tesauro do Seba, que é um livro desse tamanho, maravilhoso, com umas pranchas espetaculares, né? É raríssimo hoje em dia, e ele
publicou 2 volumes em vida e deixou dinheiro para publicar os outros 2. A obra completa tem 4 volumes, o primeiro saiu em 1734, né? E depois o Seba morreu, só que a informação dele era tão detalhada e tão importante que ela serviu de base para o Linneu. Então, uma parte considerável das espécies do Linneu, os tipos são do Seba. Quer dizer, as espécies que baseiam os nomes, em que estão baseados os nomes do Linneu, são do Seba, né? E é uma época interessante essa, né? Porque vocês vejam, esse trabalho eu coloquei aqui só porque é uma curiosidade. Tem a ver com a época das navegações e tem a ver com a época das conquistas. Olha o nome disso. Relação da prodigiosa navegação da nau chamada São Pedro e São João da Companhia de Macau, por mercê da milagrosíssima imagem de Nossa Senhora da Penha, venerável protetor. Bom, o que eles vão dizer? Eles dizem aqui que chegam... No título está isso. Isso aqui é uma coisa, vocês vejam, né? É 1743, é pré-lineano, né? Até a maneira de escrever, não é só o nome dos bichos, é a maneira de escrever tudo, né? Não tinha um sistema para escrita. Então até aqui ele coloca, o cara achou uma cobra dentro de uma pipa que foi, o cozinheiro percebeu que a pipa estava ali e quando chegou no Porto de Lisboa, a cobra tinha crescido, mataram e levaram para a igreja de Nossa Senhora da Penha de França, depois de matar o bicho, ela está lá até hoje. Eu fui na igreja, está lá, realmente está lá o resto da cobra, né? Mas o interessante é que esse é o primeiro trabalho de síntese herpetológica do século XVIII. O que esse cara fez? Ele tentando identificar a possível cobra que estava ali, ele pegou toda a literatura herpetológica que existia no mundo e em português foi tentando dizer o que era. E no fim das contas, para chegar à seguinte conclusão, eu não sei realmente o que era. Mas é curioso, é um trabalho desse tamanho, assim, incrível, né? E o Linneu, então, a coisa acaba mudando com ele, obviamente. Quer dizer, vocês veem, só para os que são mais novos e não sabem disso, as diagnoses das espécies eram semelhantes à descrição daquele texto, do título daquele texto. O que era o nome das espécies? O nome da espécie era fulana de tal, parará, 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 do mesmo jeito que está aquele título de trabalho. Quer dizer, um negócio que ocupava, às vezes, 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas. Por quê? Porque o nome era a diagnose. Estava toda ali. Então a sacada do Linneu foi absolutamente genial, né? O nome do gênero, o nome da espécie, acabou, pronto, chegou, resolve tudo, né? O resto é o resto, né? E isso, a primeira edição de Linneu é 1735 e 1700 só para vocês verem, foram várias edições, né? Foram 12 edições de Linneu em vida. A 13ª foi o Gmelin que publicou, o Linneu já tinha morrido, mas em 1793, só para vocês verem como Portugal estava antenado. Sistema Naturae, publicado em Coimbra, em 1793. Tem uma edição, uma edição sobre a botânica do Linneu. A obra botânica do Linneu está toda publicada, foi toda publicada em Coimbra também, mais ou menos nessa época. E essa é uma época extremamente interessante, porque é a época que marca a volta das primeiras expedições portuguesas ao Brasil, né? E ao mundo, né? A Índia, a Timor, a Macau, a Guiné, a Moçambique, a Angola. Então eles estavam, obviamente, ligados nessa época, né? Na zoologia. Uma pessoa que acabou contribuindo indiretamente para o trabalho do Linneu foi esse cara aqui, foi o Jacobs Klein, né, também um alemão, que ele publicou sobre tudo. Publicou sobre os peixes, publicou sobre as aves. É a primeira vez que se usou a palavra herpetologia na história, não é? Ele é um crítico, ele tem vários livros, foi um crítico muito grande do trabalho do Linneu, porque ele achava que às vezes o sistema de classificação do Linneu estava errado. E o Linneu, muitas vezes, nas edições posteriores, foi aceitando as coisas que o Klein dizia.
o sistema de classificação dos equinoderma, o primeiro sistema de classificação dos equinoderma é do Klein também, não é? E que foi incorporado depois pelo Linneu. E aí nessa época de descobrimento, o que aconteceu? Então começaram a se acumular essas coleções de história natural. Então museus que tinham surgido na Europa, antes, por exemplo, o Jardim das Plantas foi fundado, que é o Jardim Real das Plantas, que é o Museu de História Natural de Paris, na verdade, foi fundado em 1635. Quer dizer, só depois é que ele acabou crescendo e se expandindo para ser realmente um museu, chegou a ser o maior museu do mundo. Por quê? Porque em 1734, esse cara aí, o Buffon, o Georges-Louis Leclerc, ele era o médico do rei, e ele foi... ele não era o médico do rei era o Fagon, que morreu, e o Fagon, na sua morte, indicou o Buffon como intendente do jardim. E ele, a partir daí, começou a conversar com o mundo inteiro para tentar atrair as coleções de história natural e acabou publicando o que foi, durante muito tempo, o maior trabalho de história natural conhecido. Só que o Buffon se resumiu aos mamíferos e às aves. Ele não fez mais nada do que isso. Só mamíferos e aves. Ele chamou o Lacépède para escrever sobre os peixes, sobre os cetáceos, sobre os répteis e anfíbios, né? E não fez mais nada depois disso. Mas o que é muito interessante é que o nome dele, como ele foi traduzido em muitas línguas, né? E ele era uma pessoa muito versátil, não é? Tinha muitos amigos, estava do lado do rei, sempre do lado da realeza. Ele conseguia informações extremamente importantes. E uma das coisas que o Buffon, o trunfo do Buffon, basicamente, está associado ao fato dessa proximidade com a realeza. Porque quando ele publicou, isso aqui já é uma segunda edição, quando ele publicou o primeiro volume, em 1734, L'Histoire de la Terre, que era o primeiro volume, a História da Terra, que era o primeiro volume da história natural grande dele, ele recebeu uma repreensão da Igreja francesa, dizendo que ele tinha violado brutalmente as concepções divinas de formação da Terra até então, porque ele dizia que a Terra era muito mais antiga do que a atual. Por quê? Porque ele tinha uma usina de ferro, e ele começou a esquentar o ferro e fazer uma série de experimentos, e viu que o ferro demorava muito mais tempo para esfriar do que se imaginava. Então ele falou, a Terra é muito mais antiga do que isso, né? Então ele falou, essa história da Terra ter 5.000 anos é balela, não tem cabimento, né? E ele, obviamente, foi tremendamente advertido, e pediram para ele responder no próximo volume todas as dúvidas que estavam ali. Ele nunca respondeu, ignorou completamente, porque ele tinha, obviamente, o apoio da realeza. Então ele passou por cima disso e continuou descrevendo isso. E aqui nos primeiros volumes da História Natural de Buffon, tem uma quantidade imensa de animais brasileiros. Quer dizer, muitos de coletores completamente desconhecidos. Eram navios que chegavam, pessoas que iam para lá, que levavam o material e que eles simplesmente usavam. Inclusive a localidade, às vezes, é uma coisa muito vaga, né? Brasil ou América ou qualquer coisa, mas estão lá animais brasileiros, né? E aqui tinha um espírito muito grande de competição, especialmente entre a França e a Inglaterra. O James Cook, por um lado, e todo o pessoal da realeza francesa, entre os quais o François de La Pérouse e muitos outros, né, na conquista do mundo. Então esses caras faziam expedições científicas de 2 anos, 3 anos, sempre nos barcos iam viajantes naturalistas extremamente importantes que acabavam levando o material para os respectivos museus, né? Uma delas aqui, o Freycinet também, não é? Então, viagens extremamente importantes. Para nós, a história começa, depois do Margrave, depois desses pedaços semeados para lá e para cá, a história começa a ficar mais importante na época em que o Marquês de Pombal era o ministro todo-poderoso do rei Dom José.
Ele era um homem extremamente inteligente, foi o homem, por exemplo, que recuperou Portugal pouquíssimo tempo depois do terremoto em Portugal, né? O terremoto de 1750 destruiu praticamente tudo, né? Toda a parte baixa, onde estava inclusive a realeza, o Palácio Real, foi todo arrasado, inclusive as bibliotecas. A biblioteca do Dom José, que era um bibliófilo maluco e que tinha todos os documentos importantes ali, a maior parte daquilo se queimou toda no território. Então, nós perdemos, pensando que Portugal era um país que, obviamente, não abria para ninguém as informações sobre o Brasil, a não ser para um núcleo de pessoas muito restritos, nós perdemos uma informação absolutamente maravilhosa, importantíssima, sobre essa primeira fase da história do Brasil, que estava toda em manuscritos. Eram só manuscritos, né? Então, esses manuscritos ficavam lá muitos na mão de jesuítas, outros no governo central. O que o Pombal fez? O Pombal começou a achar... A primeira coisa que ele fez foi importante, que ele falou assim, olha, é por isso que a gente é Brasil hoje. Ele falou assim, olha, a partir de hoje, num decreto dele, absolutamente proibido, uma coisa ditatorial, né? Está absolutamente proibido o uso da língua geral no Brasil. O Brasil vai ter que falar português. Todo mundo fala português, a língua oficial é português. Por quê? Porque se falava 50 línguas diferentes do país. Ia ser uma coisa extremamente complexa. E ele dizia, a unidade de um país está na língua. Então todo mundo vai ter que falar português. Segunda coisa importante que ele fez. Ele viu que se você olhasse para a França, se você olhasse para a Inglaterra, se você olhasse para a Itália, ele via que eram países florescentes. Eram países onde a ciência estava em primeiro lugar. O que ele fez? Em primeiro lugar, ele mandou várias pessoas, vários portugueses importantes da confiança dele para estudar no exterior, nas melhores universidades que existiam então na Alemanha, na França, né? Então ele foi para formar esse pessoal, para esse pessoal trabalhar em vários lugares, especialmente nas minas do Brasil. Ele queria gente formar. José Bonifácio de Andrade e Silva foi um deles, por exemplo, né? Que estava nessa altura, ou seja, ele estava mandando o pessoal para fazer curso de pós-graduação no exterior, né? Na verdade era essa, a verdade era bem essa. A segunda coisa importante do Pombal é que ele mandou os jesuítas embora, falou, os jesuítas vão embora de Portugal, vão embora do Brasil, porque eles estavam fazendo um estrago tremendo entre a civilização, especialmente entre os índios. Então ele mandou todos os jesuítas embora e estavam estragando a universidade, porque o ensino da universidade era completamente arcaico. Então ele chamou um grupo de seletos do exterior e de portugueses seletos para reformar o estatuto completo da Universidade Portuguesa. Então aí, mandou os jesuítas fazer uma série de estragos, fundou a Academia de Ciências em Portugal e chamou várias pessoas para começar as primeiras aulas de vários ramos da ciência, né? Na física, na matemática, na história natural. Na história natural, o cara que veio foi o italiano Domenico Vandelli, que era um amigo do Linneu, que em 1768 foi para Portugal e fundou o Jardim Botânico de Coimbra e o Jardim Botânico e o Museu da Ajuda em Portugal. O Museu da Ajuda, que está lá, vocês veem até aqui nas esculturas que o Vandelli manda fazer, já tem a sucuri, já tem a pirarara, já tem uma série de bichos brasileiros que estão ali. Isso em 1768. Esse é o Jardim Botânico, que está lá até hoje, né? Domenico Vandelli, na época da invasão francesa de Portugal, e quando a família real veio para o Brasil, ele entregou uma série de materiais. Parece que foi acusado de cúmplice com relação à França, foi deportado para uma ilha e ficou deportado durante praticamente a vida toda. Voltou para Portugal, ficou 2 anos e pouco e morreu. O filho dele veio para o Brasil. E ele tinha uma cerâmica em Coimbra. Mas ele publicou, o Vandelli, a primeira tentativa de formar o que é um museu de história natural ali em Portugal, com coisas do Brasil. Então, instruções aos correspondentes da Academia de Ciências para formar um museu nacional. E ele publicava, obviamente, publicou os jardins, né,
o Dicionário dos Termos de História Natural, que tem uma quantidade imensa de nomes de bichos e plantas brasileiros, né? Publicou muito sobre botânica também, e obviamente que indicou o Alexandre Rodrigues Ferreira, que era um baiano, nascido em Salvador, na Bahia, para fazer a primeira grande expedição científica brasileira. Então, no tempo já de Dona Maria, porque o Pombal tinha morrido, então era o Dom José tinha morrido, né? Então, e a Dona Maria, que era ela era muito amiga dos padres, e logo que ela assumiu, ela despediu o primeiro-ministro português, o Pombal, desterrou ele para a terra de Pombal. Vai viver na sua terra que a gente não quer mais saber de você aqui. Mas ela continuou com a ideia dele de fazer a viagem filosófica. A ideia do Pombal era fazer a história natural das colônias. Então, era mandar uma pessoa para o Brasil, uma pessoa para a Índia, uma pessoa para Timor, uma pessoa para Macau, uma pessoa para a China, porque os portugueses dominavam a China naquela altura também, uma pessoa para as várias colônias portuguesas na África e fazer a grande história natural das colônias. Então se sabe que num determinado momento, no final do século XVIII, existiam na Casa do Risco do Museu da Ajuda, que era a casa onde se faziam as gravações, existiam já várias gravuras feitas, uma quantidade de gravadores para fazer a história natural das colônias. Quer dizer que deveria ser uma obra de história natural muito maior do que qualquer outra que se conhecia até então, muito maior do que os navegadores, porque eles tinham muito material, né? O Alexandre, então, esteve aqui, ele viajou 36 mil quilômetros pela Amazônia brasileira. Ele pediu muitas vezes para o pessoal, para o Dom Martinho de Melo Castro, que era o ministro da Marinha, para voltar. E ele dizia, não, você não pode voltar, você continua por aí, né? E ele continuou, o Alexandre continuou. Então vocês veem, ele fez, isso aqui, por exemplo, são peixes, o que eles chamam de peixes em herbário. Então eles cortam o peixe no meio, tiram a pele e conservam o peixe assim seco. Se descobriu há pouco tempo em Coimbra mais de 60 desses peixes feitos, embalados e mandados para o Brasil pelo Alexandre. Durante muito tempo se pensou que era outro brasileiro que era responsável por isso, o Frei Cristóvão de Lisboa, mas se acha agora que isso aqui realmente foi feito pelo Alexandre. O boto cor-de-rosa, que foi um dos bichos que foi levado para a França pelo Saint-Hilaire. Está aqui, ó, um dos manuscritos do Alexandre, Relação dos Produtos de História Natural, que remete o doutor naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira, do Rio de Janeiro, para o Jardim Botânico, Sistema Nacional para a História Natural de Paris, né? Então, é o material que ele levou. Isso aqui era para ser o frontispício da História Natural das Colônias, né? E que acabou não sendo publicado. Isso fez com que o Alexandre, por exemplo, perdesse a prioridade do ponto de vista da nomenclatura linneana de uma quantidade absurda de espécies que são de outros naturalistas. Ele ficou praticamente sem nada, né? Por desgosto também, porque quando ele voltou, ele ficou 9 anos na Amazônia brasileira. Quando ele voltou, o Domingos Vandelli, que era um cara que já estava meio aposentadão, largado, não queria mais saber de nada, começou a passar as coisas para os franceses, começou a ser vendido, sabe? E começou a criar uma série de problemas para o Alexandre, ele ficou muito chateado e acabou não publicando nada. Mas ele tinha manuscritos sensacionais, manuscritos sobre Pirarucu, por exemplo, a primeira descrição do Pirarucu é dele. Só que quem tem o mérito é o Cuvier, que recebeu o material no Saint-Hilaire, no Museu de Paris, e que acabou publicando, né? Isto aqui é o que sobra do que era o Museu da Ajuda em Portugal. Agora, eu tirei essa foto. Aqui está, essa entrada principal, era só o portal de entrada. Imagina um portal de entrada de 1700, né? Aristóteles, Plínio. E o que sobra é isso. Na hora que você entra lá dentro, tem umas pláculas de mármore gigantescas em latim. Venha conhecer e passear a obra do nosso grande Senhor, né? Então, era um museu sensacional. Aqui tem o resto de algumas das coleções do Alexandre. A maior parte delas foram perdidas, porque com a morte do Alexandre e com o Museu da Ajuda ficando sem gente ali, parte dessas coleções foram transferidas para
para a Academia de Ciências. E a Academia de Ciências estava sem ninguém também. Tinha só esse sujeito aqui, esse Assis de Carvalho, que estava lá, que foram responsáveis por elas durante algum tempo e que não ligou há muito tempo. Mas hoje se sabe, ó, por exemplo, aqui você vê relação dos produtos naturais que pertence ao Gabinete Real da Ajuda e que foram entregues ao Geoffroy Saint-Hilaire na França. Só que hoje se sabe que o Saint-Hilaire, quando foi para lá, ele levou uma quantidade imensa de material de permuta. E hoje um colega meu português que estudou, foi ao Museu de Paris, viu tudo, foi a todos os museus portugueses e viu a quantidade de documentação que existia, de material que ficou, comprova que ele só levou realmente duplicatas. O grosso das coleções ficaram lá. E o espanto do Saint-Hilaire nessa altura, ele escreve, tem uma carta dele famosa que ele escreve para o Cuvier em Paris, dizendo assim, olha, desculpa pessoal, esqueci de dizer que ele acompanhou a invasão francesa de Portugal, que fez com que a família real viesse embora, né? Quando o Saint-Hilaire foi, os franceses faziam isso muito comum. Quando eles estiveram no Egito, eles levaram uma série de naturalistas, entre os quais o Saint-Hilaire também. Então o Saint-Hilaire foi, e quando ele viu aquelas coleções, ele escreve para o Cuvier, fala, vocês imaginam que a gente tem as melhores coleções do mundo. Não é isso. Eu não entrei ainda na reserva técnica, eu só vi a exposição, e eles têm aqui em Portugal muito mais coisas do que nós temos. E a maioria das coisas que eles têm, nós não temos. Então isso mostra que aquele museu era um museu super importante, porque ele estava recebendo material de todos os lugares, né? E acabou. O Alexandre, curiosamente, apesar de ter sido uma pessoa importante, não tem nenhuma figura dele. Não existe imagem do Alexandre Rodrigues Ferreira. A única imagem que se tem é ele sentado nessa coisa vermelhinha da canoinha assim, tomando anotações na expedição que ele fez ao Pará, né? Esse cara aqui, então, que foi uma pessoa que o Pombal mandou estudar no exterior, né? O José Bonifácio de Andrade e Silva, ele publicou também, tem vários trabalhos herpetológicos do José Bonifácio, também é membro da Academia de Ciências, e ele publicou várias coisas, inclusive sobre as pescas e sobre a pesca da baleia no Brasil. Então, ele realmente era uma pessoa extremamente importante, porque ele era membro da Academia de Ciências, publicou muito sobre zoologia do Brasil e sobre algumas coisas sobre botânica, sobre o cultivo de algumas árvores, não é? E foi ele que acabou comprando a maior coleção mineral que existia no mundo, que era a coleção Werner, e ele acabou trazendo essa coleção para o Museu Nacional quando o Museu Nacional foi fundado. E hoje, obviamente, que a maior parte da coleção sumiu. Aqui no Brasil, Dom Luiz Vasconcelos de Souza era o vice-rei de Dona Maria, que estava aqui. E ele gostava muito de história natural, e ele criou uma Casa dos Pássaros, em 1784. O inspetor dessa Casa dos Pássaros, esse sujeito que está aí, Francisco Xavier Cardoso Caldeira, essa Casa dos Pássaros era, na verdade, um entreposto, né? Então isso aqui é a Casa dos Pássaros, tá vendo? Era um entreposto que recebia o material e que mandava o material para Lisboa antes da chegada da família real ao Brasil, né? Essa Casa dos Pássaros ela acabou nunca acontecendo, porque a família real veio para o Brasil e o prédio foi ocupado, o prédio da Casa dos Pássaros, que usou a mão de obra escrava para fazer, foi transformado no prédio do Tesouro Federal. Com a fundação da Casa dos Pássaros, existia então, final do século XVIII e final do século XVIII, começo do século XIX, alguns naturalistas brasileiros que estavam sendo comandados pelo vice-rei Dom Vasconcelos. Um deles era o Frei Mariano da Conceição Veloso, que escreveu a Flora Fluminense, não é? Que é um trabalho extremamente importante sobre a flora brasileira, né? Escreveu sobre as borboletas, aqui está um manuscrito dele sobre as borboletas, um manuscrito dele sobre peixes e outros grupos zoológicos, que nunca foram publicados. Nenhum manuscrito dele foi publicado em vida do Frei Mariano. Só muito depois de várias tentativas, é que o governo conseguiu publicar isso aqui
integralmente. Parte, inclusive, das pranchas tinham sido feitas em Viena, foram usadas, foram vendidas a preço de banana para fazer barrete de chapéu de soldado. Isso aqui nunca foi publicado. O que é muito curioso, aqui tem outro livro dele que é a Galeria Ornitológica, por exemplo. Porque o Frei Mariano, quando ele terminou a Flora Fluminense, ele voltou para Portugal com o rei, com o vice-rei. Ele voltou para lá e em Portugal ele foi nomeado o diretor da tipografia calcográfica Arco do Cego, que começou a publicar uma quantidade imensa de obras. O problema é que não era nenhuma sobre o Brasil, na verdade. Geralmente eram obras traduzidas. A única coisa que foi realmente sobre o Brasil era o Fazendeiro Brasileiro, né? Que era uma obra que falava sobre o cacau, sobre o café, sobre a cana-de-açúcar, sobre engenhos, como é que se fazia isso. Porque era praticamente proibido publicar coisas originais lá. E ele acabou nunca publicando, ele morreu sem publicar, mas ele tem uma contribuição extremamente importante. Outro cara que estava também sobre o comando do vice-rei Dom Vasconcelos era o Manuel de Arruda Câmara, que também publicou sobre aves, sobre lagartos, sobre mamíferos, sobre várias coisas, né, e sobre plantas no Rio de Janeiro. E deixou também uma infinidade de manuscritos importantes. Com a vinda da família real, então, em 1818, se decide fundar o Museu Real, que depois veio a ser o Museu Nacional do Rio de Janeiro. O que era o Museu Real? O Museu Real passou a reunir, então, parte das coleções que estavam naquele pequeno entreposto, que era a Casa dos Pássaros. Então as coleções foram para lá. De cara as coleções foram depredadas de início, porque se pediu uma coleção gigantesca de tucanos para o tal do Xavier dos Pássaros, para fazer o manto imperial. Então eu não sei se vocês foram ver a exposição do Redescobrimento no Brasil, que foi muito bacana, né, no ano 2000, está na Holanda hoje em dia. O manto real veio para cá, é um manto de penas do imperador que o Dom Pedro pôs, absolutamente fantástico, só de pena de tucano. Então foram mais de 100 aves que foram usadas para fazer aquilo e não nos pertence mais, né? E assim as coleções brasileiras foram sendo delapidadas. O primeiro, apesar de fundar logo depois, o Frei José da Costa Azevedo, que era um mineralogista, né? Ele era da Academia Militar, ele foi o primeiro diretor do Museu Real, Museu Nacional. E o governo português, o governo brasileiro, na verdade, o português, estava interessado nisso, porque ele publica uma instrução para os viajantes, para mandar material. Isso é extremamente importante, uma coisa que existia na Europa, era muito corrente na Europa. O diálogo entre a sociedade e os naturalistas dos museus. Então, e os viajantes, eles entravam em contato para, olha, venham para cá para vocês trazerem bichos para nós e plantas para nós, para resolverem problemas de ciência. E isso são essas instruções aqui. Isso foi publicado no Rio de Janeiro um ano depois da fundação do Museu Real, do nosso Museu Nacional. Só que a gente não tem a menor ideia de quem seja o autor disso, porque ele é anônimo, né? Ele tem uma tradução bem modificada das instruções que eram feitas no Museu de Paris, né? Impressas em 1781, vocês veem lá, e além disso tinha informações sobre o Brasil. Para como se fazer isso, para onde é que o material teria que ir. Só em 1870 é que o Museu Nacional acabou ganhando um prédio novo, que foi esse que está aí, né? É o prédio do Museu Nacional. E nessa altura, então, obviamente que o Brasil começou a abrir as portas para as nações amigas a partir do momento que a família real chegou no Brasil. E aí é que começou a ter realmente um impulso grande o desenvolvimento da zoologia botânica e outras ciências no país, né? E mandando o material para fora. Então, Lacépède, que era o continuador do Buffon, publicou a História Natural dos Quadrúpedes, os quadrúpedes ovíparos e serpentes. Esse agrupamento, com esse exato nome, é do Aristóteles. Não tinha nem que pôr nem tirar, o nome é do Aristóteles.
História natural dos cetáceos, história natural dos peixes, e depois vieram uma série de outros trabalhos que foram sendo feitos, né? O Museu de Paris acabou fazendo, depois da Revolução Francesa, então, ele deixou de ser o Jardim do Rei para virar o Museu de História Natural, né? Então aí chamaram os professores para que os professores fizessem, ao contrário do que se faz aqui, né? Aqui se manda por cima, vocês vão fazer isso, lá não. Chamaram os professores para que os professores dessem uma ideia e fizessem um projeto de regulamento para mostrar o que deveria ser um museu de história natural. E eles fizeram isso. É uma coisa extremamente interessante. Tem a participação de funcionários nos conselhos, tem a participação de estudantes nos conselhos, e é a primeira vez em que se fala em lista tríplice. A primeira vez que se fala na história em lista tríplice para a eleição do diretor do museu. O diretor do museu será feito com base numa lista tríplice elaborada pelo conselho do museu, e precisa ser uma lista tríplice, por quê? Porque embora o conselho do museu acredite que vão colocar em 3 nomes, da mesma maneira que é hoje, igualzinha, né? Tem que ser assim, por quê? Porque quem financia o museu é a Assembleia Nacional. E a Assembleia Nacional da França, que recebe recursos do povo, tem o direito de decidir se é o primeiro, se é o segundo ou se é o terceiro da lista. Uma coisa sensacional. Mas era a época do iluminismo, né? Era outra coisa. Não era essa coisa de hoje, né? Mas, final do século XVIII, então, também os museus crescendo, começam a se publicar realmente as primeiras grandes revisões. Então, o primeiro trabalho, um quadro da história natural dos animais, do Cuvier, né? No final do século XVIII, 1788, 89, e logo depois traduzido em português, já com parte dos nomes em português e do Brasil. A História Natural dos Animais. Foi publicado em Londres, mas já em português. E aqui também um trabalho para mostrar só a comunicação, né? Um negócio do Saint-Hilaire, ele escrevia uma memória sobre os animais com bolsa, os marsupiais, onde ele passava informações aos naturalistas, viajantes e correspondentes do museu, dizendo assim: nós temos um problema extremamente interessante, isso se distribui nos navios. Nós temos um problema extremamente interessante em tentar entender como é que os filhotes saem do interior da mãe nos marsupiais e passam para o interior da bolsa. Então, por favor, vocês naturalistas, quando encontrarem um bicho desses, anotem assim, 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 assado, preservem bichos que estão no estágio A, B, C, D, porque isso vai ser uma coisa extremamente importante para a ciência, né? Então tinha uma conversa muito grande, né? A ciência era muito valorizada nessa época, lá e aqui, né? Depois, obviamente, que isso acaba virando, o Buffon virou moda, né? Virou uma marca no mundo inteiro, então eles começaram a publicar a história natural de tudo. Então, não era mais o Buffon estava morto há 100 anos, né? Mas eles continuaram a publicar um novo Buffon, na Inglaterra, na França, na Alemanha, todo lugar era um novo Buffon, aí compreendendo a história natural inteira, inclusive as plantas, né? Já eram volumes assinados, às vezes, pelo Lamarck e por outras pessoas. Bom, fundado o nosso museu, ou tinha acabado de ser fundado, na verdade, vem o Ovid, o príncipe alemão, vem fazer uma grande viagem ao Brasil, o Vidney Ovid. Ele fez um dos livros mais bonitos de história de viagem que tem. Ele publicou uma série de coisas importantes, ele viajou ao longo da Floresta Atlântica, né, entre o Rio de Janeiro e a região de Ilhéus da Bahia. Teve preso na Bahia com alguns incidentes, mas ele coletou muita coisa. Ele escreveu 3 trabalhos que são fundamentais. O Beitrag, que é a descrição dos animais, a viagem, né, a história da viagem, que é a Reise, né, a história da viagem. Descreveu o Beitrag, que é a descrição dos animais, e o Abbildungen, que é esse aqui, que é ilustrações dos animais com descrição, né. A viagem foi traduzida para português, a Beitrag nunca foi traduzida para português, está em alemão, e o Abbildungen também nunca foi traduzido para português, está em alemão e francês, porque aí é duplo, né?
Mas ele então descreve uma quantidade, então vocês veem os primeiros macacos brasileiros, a Boana Faber, Lachesis muta, a Seriema e uma série de informações importantes. Aí começa, obviamente, logo depois da chegada do Ovídio, que é um dos primeiros que vem depois da chegada da família real, vem uma série de outras. E essa outra aí, que é a expedição dos Pix e Márcios, é extremamente importante porque eles vieram junto com o séquito da princesa Leopoldina, que veio para se casar num casamento contratado com o Dom Pedro I aqui. Então nele vieram uma série de naturalistas, né? Pix, Márcios, o Micão, o Thomas Ender, pintor e vários outros, né? E o Pix, que é esse aqui, era o zoólogo, era o chefe da expedição, era o mais velho, e o Márcios, botânico. A botânica fez, obviamente, a obra mais fundamental de toda a história da botânica brasileira, né? Coordenada pelo Márcios. O Pix morreu novo, mas mesmo assim ele conseguiu publicar o primeiro volume da História da Viagem, e conseguiu publicar os trabalhos sobre aves, publicou sobre aves, publicou sobre insetos, publicou sobre moluscos, publicou sobre tartarugas e sapos, mas não conseguiu publicar sobre os peixes e sobre as serpentes. Quem publicou sobre os peixes foi o Agassiz, depois da morte dele, por indicação do Márcios, e quem publicou sobre as serpentes foi o Wagler, né? Foi outro naturalista alemão. E eles viajaram, obviamente, fizeram uma viagem sensacional por todo o Brasil. Então entraram na região aqui de São Paulo, Sorocaba, subiram pelo interior de Minas, foram para Oeiras, antiga capital do Piauí, passaram para o Pará, foram para a Amazônia, foram até a fronteira com a Colômbia, em 2 pontos diferentes, subiram o Rio Negro, então fizeram uma expedição fantástica. Resultado, uma imensa quantidade de espécies que deveria ser do Alexandre Rodrigues Ferreira passou a ser dos Pix, né? O Langsdorff foi uma pessoa extremamente importante também, porque ele já tinha vindo ao Brasil anteriormente, né? Mas a posição dele mais importante aqui foi como cônsul da Rússia. E como cônsul da Rússia, o barão de Langsdorff tinha uma fazenda na região no Rio de Janeiro, na região da Serra da Estrela, ali em Mandioca, fazenda Mandioca, onde ele recebia todos os naturalistas que chegavam aqui. Todos iam para lá e ele ajudava muito. E além disso, ele acabou fazendo uma expedição, fez 2 expedições científicas sensacionais. Uma delas curta, ele foi a Minas, voltou para a Rússia, conseguiu dinheiro para fazer uma mega expedição na Amazônia. E o Langsdorff acabou fazendo uma expedição imensa, então ele entrou por aqui, foi pelo Tietê, pegou o Paraná, foi lá por Camapuã, subiu e andou pela Amazônia brasileira inteira. Só que ele, no final da viagem, ele acabou louco, ele enlouqueceu no final da viagem e, obviamente, que a maior parte do material dele foi enviada para a Rússia, para São Petersburgo, onde permaneceu durante muito tempo praticamente sem estudar. E o que eu ia falar? A gente envelhece, tá vendo como é bom? A coisa que eu mais tinha medo era de continuar dando muita aula e chegar num momento onde você não lembra mais das coisas. Mas o Langsdorff, ele acabou, terminando a expedição, os outros voltaram, não é? Ele foi também enviado para a Rússia, onde ele morreu mais ou menos 40 anos depois, e o material dele ficou praticamente esquecido durante muito tempo, né? Mas participaram da expedição um cara que foi o Rugendas, que era um desenhista alemão também, o Maurício Rugendas, que também era um desenhista e fazia desenhos absolutamente primorosos, que ficaram também esquecidos durante muito tempo. O Aimé Adrien Tonnet, que é o filho também de um outro pintor francês, de um outro Tonnet, que também fazia um desenho. Então aqui vocês veem um Quirones Carinatus, uns pilotos, desenhos absolutamente fantásticos, ficaram esquecidos. Esse cara, o Tonnet, era um desenhista da expedição, porque o Rugendas brigou com o Langsdorff num determinado momento da expedição, brigaram assim de morte. O Rugendas chamou o
o Rugenda chamou o Langsdorff de cachorro, que destratava todo mundo, uma coisa assim absurda, voltou e escreveu um livro que é A Viagem Pitoresca ao Brasil, que é um dos primeiros relatos do país numa época em que não existia fotografia. Então era realmente o primeiro registro das paisagens, dos homens, das mulheres, das crianças, dos escravos, de como que as pessoas se vestiam, de como que aqueles comandantes e donos de escravos maltratavam as pessoas. Então o livro é absolutamente fundamental. Mas como ele brigou com ele, quem acabou substituindo ele junto ao Langsdorff foi o Toné. E o Toné também durante pouco tempo, que chegou na beira do Guaporé, o Toné tinha se apaixonado por uma moça lá bonita. Imagina os europeus chegando aqui, encontrando aquelas índias ali, todas oferecidas, abertas, não tinha nada com aquela civilização europeia que era toda rígida, que não podia mostrar nem a pontinha do tornozelo, né? Chegava aqui, via aquela monte daquelas índias de perna de fora, ficava maluco. Então foi atravessar o rio Guaporé e morreu afogado. Ele queria encontrar, falou, eu vou antes porque eu quero encontrar com ela. Foi atravessar o Guaporé e morreu afogado porque a correnteza era tremenda. Tadinho dele. E dela, né? O Hercule de Florence também é outro, que também acompanhou a expedição do Langsdorff e também produziu desenhos fantásticos. E, curiosamente, ele foi, terminada a expedição, o Langsdorff, louco, remetido para São Petersburgo, ele foi morar em Campinas. São Carlos chamava na altura. E ele, curiosamente, com os experimentos que ele fazia com desenhos e tudo mais, ele convergentemente descobriu o processo de impressão fotográfica na mesma época que o Daguerre. Então foi ele um dos primeiros inventores do daguerreótipo, da fotografia, né? E hoje se reconhece isso, né? Quem leva o nome é o Daguerre, mas se vocês forem ler qualquer livro de fotografia, tem uma menção expressa a Hercule de Florence. Só que ele vivia em Campinas, não divulgava, né? Então é tal coisa. Depois se descobriu nos diários dele que ele tinha descoberto o processo exatamente do mesmo jeito, sem nenhuma informação como o outro tinha. Continua as expedições. O Natterer, por exemplo, esse foi um cara também, olha para vocês verem o tamanho, 12 mil aves ele pegou. 1.200 mamíferos, 1.700 répteis e anfíbios. Uma coisa impressionante, né? Viajou pela Amazônia inteirinha, né? Foi ele que acabou descobrindo descrevendo o peixe-boi, que era para ser do Alexandre, né? O nosso amigo Darwin, né? Esse eu não vou falar muito, porque vocês sabem, ele parou em Salvador, parou no Rio de Janeiro, fez uma coleçãozinha rápida e depositou o material no Museu Britânico. E, obviamente, escreveu um trabalho que é sobre a zoologia da viagem do Beagle, que tem várias coisas sobre o Brasil. Os nossos dois amigos, o Wallace e o Bates, né, que tiveram aqui também, foram responsáveis por coleções imensas que foram depositadas no Museu Britânico. A do Wallace, infelizmente, foi toda perdida, porque o barco que ele voltava do Brasil para a Europa pegou fogo. Então ele perdeu as coleções, tanto é que o livro dele foi um livro que não foi tão popular justamente porque ele não tinha base de material científico, né? O que sobrou foi um caderninho um livro dele, um caderno de campo com os peixes do Rio Negro, que a nossa colega Mônica fez a edição desse caderno de campo do Wallace, inclusive com todas as pranchas comentadas, né? E, obviamente, foram duas pessoas que tiveram importância absolutamente fundamental na história zoológica, né? Eles tiveram aqui, tiveram os dois aqui, e com conceitos assim que hoje são mantidos até hoje, né? E eles mandaram as suas coleções para o Museu Britânico. O Museu Britânico, que como o Museu de Paris, não tem uma história tão antiga, não é de 1630, mas o museu foi criado em 1753 a partir das doações de um médico, o Sir Hans Sloane, que era um médico inglês muito rico, que tinha estado na Jamaica e que era dono de um gabinete de história natural extremamente importante, que tinha muitos animais do Brasil, né? E depois o Museu Britânico superou o Museu de Paris nas coleções zoológicas brasileiras, sul-americanas e mundiais a partir da segunda metade do século XIX.
Então, até mais ou menos 1850, 1860, por aí, a França dominava, né? A partir daí, o Museu Britânico passou, e o Império Britânico, que cresceu muito, obviamente, passou a ter uma importância muito mais fundamental na zoologia, especialmente por causa da publicação sistemática de uma série de catálogos, que são muito antigos. Começaram em 1850, começaram a publicar catálogos sobre tudo, que eram, à medida que as coleções iam crescendo, esses catálogos eram refeitos. Gunther, Gray, Boulanger e uma série de outros iam fazendo os catálogos, o Owen, sabe? Uma série de catálogos descrevendo a nossa fauna. Mesma coisa aconteceu com museus americanos, então o Smithsonian, por exemplo, fundado em 1846, né? Pessoas que, o Spencer Baird, por exemplo, foi um dos diretores, o Charles Girard, que era um sujeito que trabalhava com agassiz aqui, um sujeito que acabou sendo diretor do Museu de Buenos Aires, né, o Hermann Burmeister, veio para cá, fez um trabalho extremamente importante sobre a fauna brasileira, descrevendo muitos dos nossos bichos, né? Mas o Brasil até então não tinha expedições científicas. A expedição Castelnau, que foi uma expedição absolutamente fundamental também, que saiu pelo Cerrado Brasileiro e Amazônia, né? A expedição Castelnau escreveu muita coisa, né? Então praticamente toda a zoologia dela é importante, com uma quantidade imensa de animais novos. Mas, como revolta a expedição Castelnau, uma série de naturalistas que estavam associados ao Museu Nacional e ao Instituto Geográfico Brasileiro se revoltaram, junto com o pessoal do que é hoje o Congresso Nacional, se revoltou dizendo que era um absurdo essas expedições científicas virem para o Brasil, roubarem todo o material, levarem todo o material para fora e a gente fica sem nada. O que é uma mentira deslavada, porque o Ovid, o Langsdorff, todos esses grandes viajantes naturalistas que eu mencionei deixaram espécimes no Museu Nacional. Obviamente que eles não deixaram a coleção inteira, eles levaram a maior parte da coleção, mas eles deixaram coleções representativas no Museu Nacional que hoje estão completamente perdidas. Era uma época em que isso acontecia, do mesmo jeito que o slide anterior, a coleção inicial que fundou o Museu Britânico, do Hans Sloane, hoje não existe mais nada, nenhum exemplar dela, foi tudo perdido. Especialmente na transferência para o Museu Novo, né? Tudo praticamente perdido. Então, o pessoal começou a se revoltar e falou: nós queremos uma expedição científica nacional. Então, se formou a chamada Comissão Científica de Exploração do Brasil. Então, a Comissão Científica de Exploração, que tinha como chefe Francisco Freire Alemão e Manuel Ferreira Lagos como chefe da seção zoológica. Como chefe da seção antropológica, o Gonçalves Dias, o poeta, que vocês sabem, e como chefe da seção geológica, o Gabalha, né? A expedição, em 1860, foi decidido, demorou para vir, porque o Gabalha e o Gonçalves Dias estavam na Europa, começaram a comprar equipamentos, compraram uma fortuna de livros e uma fortuna de equipamentos. Para vocês terem ideia, o grosso da coleção de obras raras da Biblioteca do Museu Nacional vem da Comissão Científica de Exploração. Foi comprada na época da Comissão Científica de Exploração. Quer dizer, o Congresso, o Estado deu dinheiro para patrocinar a primeira grande expedição brasileira, que eles achavam que ia ser o maior sucesso. Escolheram o Ceará. Escolheram o Ceará por quê? Porque o Feijó, que era um naturalista brasileiro também, que já tinha estado em Cabo Verde, em vários outros lugares, tinha estado no Ceará e disse que o Ceará era a terra das riquezas, que tinha muito ouro e muito diamante lá. Então eles resolveram ir para lá. E eles foram para lá, então, acompanhados de desenhistas, né? O José Reis de Carvalho, que era um pintor desenhista, como naquela época não tinha fotografia, né? Então eles foram para fazer aquela expedição e documentar tudo. O Freire Alemão, um botânico, um sujeito extremamente competente, extremamente respeitado internacionalmente, inclusive pelo Márcio, e um cara muito correto, né? E o Mário Ferreira Lagos também. Mas os outros dois eram da vida boêmia, não queriam saber de nada.
Então o Congresso já dizia na altura que estão gastando uma fortuna com isso é um absurdo, né? Mas eles conseguiram por maioria levar e ganhar a expedição. Só que nos primeiros meses da expedição do Ceará, as cidades cearenses, os dois boêmios, o Gonçalves Dias e o Coisa, eles estavam lá e saíam com as meninas todas. Imagina aquela meninada chegando a ver os caras do Rio de Janeiro, da capital do país, chegando ali, todo bem vestido, fizeram o maior estrago. Mas assim, a ponto de ser encontrados pelados assim com as meninas de madrugada, completamente bêbados, né? Então os jornais, se vocês forem olhar os jornais da época, né? Vários jornais do Rio de Janeiro, jornais da Bahia, jornais de Pernambuco, o pessoal chamava isso de comissão das borboletas ou comissão da defloração, porque era uma coisa absurda. E cortaram o dinheiro, cortaram a verba, não conseguiram publicar praticamente nada, além da introdução e de mais 3 coisinhas que o Freire Alemão publicou. Foi realmente a primeira grande decepção, ou seja, o Brasil, eles diziam assim, o Brasil não serve para fazer ciência, não tem jeito, não serve. E aí a coisa ficou parada durante muito tempo por causa disso. E parte do material inédito, está aí as coisas com os desenhos do Zé Rei, os manuscritos, né? Os desenhos também, tudo esquecido, né? Steindachner, eu nem via, deixa eu ver como é que está essa hora aqui. Não, tá bom. Steindachner também fez uma expedição muito importante aqui no Nordeste do Brasil, também no museu, depositando material no Museu de Viena, então especialmente peixes, tartarugas, aves, não é? Mas muitos invertebrados também. E no Museu Nacional a figura assim para mim o maior, dessa época toda, é o maior zoólogo brasileiro, foi o Alípio de Miranda Ribeiro. Alípio de Miranda Ribeiro foi de fato um sujeito que merecia papel de destaque em qualquer país do mundo, sabe? Ele era um sujeito que dominava a literatura da altura toda, absolutamente toda, né? Então, você vê, ele elogiava o Darwin, elogiava o Wallace, elogiava todas as ideias que tinham alguma coisa a ver com evolução, ele adorava isso, e dedicava os livros e os trabalhos a essas pessoas, né? O Boulanger no Museu Britânico. Ele foi um zoólogo completo, porque o Miranda Ribeiro estudou, fez monografias de sapos, fez monografias de mamíferos, fez monografias de lagartos, fez o trabalho dele sobre peixes, é um trabalho absolutamente fundamental. O catálogo dos peixes que ele fez no Museu Nacional, uma obra desse tamanho, gigantesca, né? Que tem, obviamente, um mérito reconhecido internacionalmente. Trabalhos que ele fez com invertebrados, e era um sujeito que entrou no Museu Nacional novinho. Ele entrou no final do século XIX, no Museu Nacional, e chegou a ser chefe da seção de vertebrados do Museu Nacional durante muito tempo, né? Só que era um mulato, além de tudo ele era um mulato. Quer dizer, e era um mulato, e ele fez tudo isso mesmo sendo desprezado. Na mesma altura, para vocês terem ideia, uma outra pessoa que eu vou falar já já era o Emílio Gueldi, que acabou sendo o primeiro diretor depois da fundação realmente do Museu de História Natural do Pará. Era uma pessoa extremamente importante, o Gueldi, que estava aqui. Foi diretor do museu durante muito tempo. Tem uma cena clássica onde o Carlos Moreira, que era um naturalista do Museu Nacional, branco, que trabalhava com crustáceos, ele chega num determinado momento e vai apresentar o Miranda Ribeiro para o Emílio Gueldi, quando o Miranda Ribeiro estava no início da carreira. Ele vira e fala: professor, eu queria apresentar um novo naturalista brasileiro. Diz que o Emílio Gueldi nem virou, olhou assim de lá e falou assim: um naturalista com essa cara? Um negão assim? Mas de jeito nenhum, nem cumprimentou. E ele já tinha destratado o outro, porque ele falava assim: nenhum brasileiro tem competência para ser um naturalista, para ser um zoólogo, para ser um botânico. Nenhum deles tem competência, né? Então ele conseguiu enfrentar esse preconceito e publicou coisas sensacionais. Então, por exemplo, para vocês verem como ele estava na altura do tempo, um cara que estava em Santa Catarina, que era o Fritz Miller, que era naturalista, que depois de ser naturalista correspondente do Museu Nacional, o Fritz Miller escreveu um livro, ele se correspondia regularmente com o Darwin. Inclusive tem trabalhos do Darwin sobre Ilodida publicado na Nature
com base em notas do Fritz Miller, né? O Fritz Miller escreveu um livro, só que em alemão, chamado Für Darwin, para Darwin, logo depois de sair A Origem das Espécies. O que o Miranda Ribeiro fez? O Miranda Ribeiro traduziu o livro dele. Então, e publicou o livro traduzido na revista Cosmos em capítulos, né? Publicou na revista Cosmos em capítulos e assinado Criptos. Não estava escrito ali de Miranda Ribeiro, a gente veio saber depois que foi ele. Quer dizer, não tinha uma preocupação tão grande com prioridade ali, né? Ele escrevia Criptos e pronto. Só depois a gente veio saber que era ele. Do mesmo jeito que ele publicou o relatório das viagens que ele fez na Comissão Rondon, o diário da expedição Rondon, que foi uma expedição sensacional, ele assinava Jurema. Ele não põe o nome dele, ele assinava Jurema. Então, Miranda Ribeiro era esse, né? E, obviamente, foi o primeiro grande zoólogo do Museu Nacional. E o Museu Nacional passou a ser, naquela época, quem? A primeira grande instituição científica brasileira. Não existiam universidades, não existiam universidades naquele tempo boas, suficiente para se fazer pesquisa, né? Existiam colégios, mas as instituições de pesquisa eram os museus de história natural. Assim era na Europa também, a mesma coisa. A maior parte das pesquisas eram feitas nos museus, onde as pessoas tinham acesso à diversidade, para poder comparar a diversidade, né? E o Museu Guild também é fundado com base na chegada do Luiz Agassiz aqui na Expedição Tyr, no Brasil. Ele vem para cá em 1865, 66, com um grupo de pessoas, né? E ele fala com esse sujeito aqui, que é o Domingos Soares Ferreira Pena, que estava pensando em fundar uma sociedade e um museu. Ele funda a Sociedade Filomática do Pará, que finalmente vira o Museu Paraense de História Natural e Etnografia, que depois veio a se chamar Museu Guild, e que teve como primeiro diretor, então, o Emílio Guild. Então, essa é a história da fundação do Museu Guild, que tem um papel extremamente importante no conhecimento zoológico sobre a Amazônia brasileira. Não só pelas coisas que foram publicadas aqui pelo Guild, as aves do Brasil, por exemplo, ilustradas, os mamíferos do Brasil, por exemplo, e várias outras coisas, mas também pelas coleções que ele enviava para o exterior, né? Então, para Bauman, por exemplo, ele mandava várias das coleções foram enviadas especialmente para a Suíça, né? Outro impulso, então era o segundo, esses são dois museus de história natural, né? Um terceiro museu de história natural nasce com base na Comissão Geográfica e Geológica do Estado de São Paulo. A Comissão Geográfica e Geológica do Estado de São Paulo é fundada para tentar explorar o interior paulista, que era completamente desconhecido, né? Existia antes a Comissão Geográfica e Geológica do Império, e essa nasceu inspirada naquela, né? Teodoro Sampaio, alguns nomes que vocês ouviram falar, que eram muito importantes, né? Orville Derby foi o primeiro diretor da Comissão Geográfica e Geológica e veio a ser... Orville Derby é um geólogo que veio para cá na expedição do Agassiz. Quando o Agassiz veio ao Brasil, ele veio junto. E eles fizeram explorações em várias partes do território brasileiro e formaram as primeiras coleções de São Paulo, que foram compradas mais tarde por um major chamado Major Sertório, que as passou depois, devolveu à Comissão Geográfica e Geológica. E elas depois foram compradas pelo governo do estado para fundar o Museu Paulista. Então, o Museu Paulista nasce da Comissão Geográfica e Geológica. O Museu de Arqueologia e Etnologia nasce da Comissão Geográfica e Geológica. O Instituto Astronômico e Geofísico da USP nasce na Comissão Geográfica e Geológica. O Instituto Geológico nasce a partir da Comissão Geográfica e Geológica. Então, isso foi tudo, essas coleções foram inicialmente transferidas para o Museu Paulista, que se tornaram, então, Museu de Zoologia, passaram para o Departamento de Zoologia da Secretaria da Agricultura e, posteriormente, passaram para o Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo em 1939. O primeiro diretor do Museu Paulista foi o Hermann von Ehring.
E o Hermann von Ehring, no momento em que ele começou a direção do museu, ele também começou imediatamente a seguir o exemplo do Museu Nacional. Vou contratar naturalistas viajantes. E contratou, um dos caras que ele contratou foi o Ernest Garbe, não é? Que coletava, na altura ele coletava animais para enviar para o exterior no Rio Grande do Sul. E ele veio, e o Garbe fez uma série de expedições para o Brasil, para a Amazônia, para a Mata Atlântica, para vários lugares brasileiros, e teve muito no campo. Ele acompanhado de outros naturalistas. Então foi uma época áurea do museu, isso saía na imprensa sempre, não é? As coleções do Garbe. E depois o museu começou a fazer depois uma série de outras expedições, ainda como departamento de zoologia da coisa. Isso aqui são expedições feitas pelo Olivério Pinto. Esse Garbe aqui é o filho do Walter Garbe, né? O Ernest Garbe está aqui. Aqui era um pessoal do Museu Paulista. Então as expedições iam coletar nos lugares mais recônditos do país, com todas as dificuldades. Esse era o Olala, que foi um dos grandes coletores de material que doava e vendia para o Museu de Zoologia, né, numa época em que se comercializava muito bicho, né? No final do século XVIII e XIX, foi fundado então o Instituto Serum Terápico, passou a ser o Butantan, para combate à peste. Foi fundado pelo Adolfo Lutz, e o Adolfo Lutz chamou o Vital Brasil. O Vital Brasil publicou várias coisas, foi um homem extremamente importante, porque além de desenvolver os soros específicos aqui, ele publicou livros sobre a defesa sobre o ofidismo, foram traduzidos em várias línguas, né? Quando ele saiu do Butantan, o Florencio Gomes foi ser o primeiro diretor do Butantan, e o Florencio acabou, no fim das contas, morreu e foi substituído. Tem uma coisa que é extremamente importante nessa história, que é a visita do presidente Roosevelt ao Butantan em 1913. Aí vocês veem uma foto que é uma coisa que o Vital Brasil sempre se encantou. Ele dizia que uma das coisas mais importantes que tinha que se fazer no Butantan era descobrir, ele falou, eu trabalho com soro, tentando ver com os venenos, para tentar descobrir uma maneira de neutralizar o veneno da serpente. Mas uma das coisas mais interessantes seria estudar o mecanismo imune, o mecanismo imunológico dessa cobra, da mussurana, que come as jararacas, que come as cascavéis e que não morre. Então, elas injetam veneno nesse bicho, ele não morre, porque ele deve ter alguma coisa importante. Será que isso não é importante para o homem? E o Roosevelt adorou a ideia, brincou com a mussurana, com a jararaca, parará. Passado um tempo, ele chamou o Amaral para fundar nos Estados Unidos o Anti-Venom Institute of North America, que hoje é a Merck. O Amaral foi para lá, fundou o boletim. O Amaral fez tudo lá, fez o tapete nas instituições americanas. E o Brasil ficou do jeito que ficou, né? O Instituto Biológico, também um outro centro importante de pesquisa científica, foi feito também para estudar a praga dos cafezais. Com base numa expedição que o Arthur Neve e o Belisário Apeno dois médicos fizeram no Nordeste do Brasil. Coleções importantes, muito importantes, foram praticamente perdidas. Hoje, então, tudo perdido, né? A expedição da Comissão das Linhas Telegráficas do Mato Grosso Amazônica, feita pelo hoje o general Rondon, né? Foi uma expedição extremamente difícil. O Roosevelt passou dela, trabalhou com ela, participou dela, inclusive com a presença do Roosevelt, eles descobriram quem era o chamado Rio da Dúvida. Não é? O Rondon descobriu que tinha um rio que ele não sabia se drenava para Madeira, se drenava para o Tapajós, se drenava para qualquer outro lugar do Brasil, se drenava para baixo, ele não tinha a menor ideia. Então eles chamavam aquilo de Rio da Dúvida. E o presidente Roosevelt vinha ao Brasil e tinha um ministro das Relações Exteriores na altura, que era o Lauro Miller. E ele disse ao Lauro Miller que ele ia para a Argentina e que ele queria fazer uma visita rápida ao Brasil. E o Lauro Miller disse assim, por que você não troca a tua visita para lá para tentar explorar o Rio da Dúvida? O Rondon está saindo de uma expedição agora para ver onde é o Rio da Dúvida. E o Roosevelt veio, obviamente, com uma série de naturalistas, né? Veio gente para estudar aves, para estudar mamíferos, levaram as coleções para os museus americanos, especialmente para o American Museum, a maior parte das coleções estão lá hoje em dia, né? E descobriu o nome, e o Rondon acabou dando o nome de Rio Roosevelt, em homenagem a
essa viagem que coletou abundante material zoológico que os brasileiros pegaram para trazer para cá. Alípio foi uma das pessoas, o Ren foi um dos botânicos também que participou da expedição, e o próprio Rondon coletou material. Inclusive é o registro que a gente tem, maior exemplar de sucuri do Brasil, que tinha 10 metros de comprimento, segundo o cálculo do tamanho dos palmos dele, né? Mas esse material foi depositado no Museu Nacional, já queimou agora o museu inteiro, desapareceu tudo, toda a documentação da expedição Rondon desapareceu, foi toda queimada e toda consumida. Embora, diga-se de passagem, que parte do material da Comissão Rondon já estava perdido, já tinha sido perdido, né? E até, passei agora para abreviar um pouco, até mais ou menos 1930, então, como eu disse, toda a pesquisa era realizada em museus, em institutos de pesquisa. Em 1935 se cria a Universidade de São Paulo, e para cá vem o Ernest Breslau, que é esse primeiro aqui, e é esse aqui, o Breslau, que morre, e logo depois entra o Ernest Marcus, que dá nome a este prédio aqui, né? Eles trabalharam aqui durante um bom tempo. Em 1951 se cria o CNPq, em 1952 se cria a CAPES, em 1960 se cria a FAPESP, e aí começa a fase mais produtiva da zoologia no Brasil. O INPA é criado em 1952 por proposta do presidente do CNPq, e ele permanece ligado durante muito tempo ao Museu Guild. Ele era um apêndice do Museu Guild. Mas era um apêndice que funcionava. Um dos diretores do INPA mais importantes foi esse cara aqui, o Warwick Stephen Kerr. Ele era um geneticista de abelha, que estava em Ribeirão Preto. Aliás, a gente deve a invasão de abelhas africanas no Brasil a ele, né? Porque ele deixou escapar. Numa conversa com o Vanzolini me contou uma vez que ele chegou para o Warwick e falou: como é que você deixou as abelhas escaparem, rapaz? Ele falou: não, mas quem tomava conta era o meu funcionário. Mas como é que você deixou esse teu funcionário tomar conta dessas abelhas e foi viajar, rapaz? Ele falou: Vanzo, o cara é da minha igreja. Conversa incrível. Escaparam as abelhas africanas, então pelo Brasil afora, né? Mas o Warwick, quando ele chegou no INPA, o INPA tinha um doutor, não tinha nenhum mestre. Um doutor e nenhum mestre. Ele mandou todo mundo embora para estudar no exterior. No exterior. Quando o Kerr saiu do INPA, o INPA tinha 53 doutores e 30 e não sei quantos mestres, chamou um monte de gente de fora e começou realmente uma instituição a tomar corpo, né? Então ele foi uma pessoa muito importante para a zoologia brasileira, para tudo, na verdade, né? Porque ele foi presidente da FAPESP, ele foi presidente do CNPq, né? Então foi a pessoa que teve uma importância, ajudou o Vanzolini a escrever os estatutos da FAPESP, né? Da criação da FAPESP. Então foram coisas assim fundamentais que o Kerr acabou fazendo. Depois ele foi para a Universidade de Uberlândia, reformou a universidade inteira, onde ele foi reitor. Depois ele foi ser reitor no Maranhão, reformou completamente a Universidade do Maranhão, e depois finalmente ele voltou para Ribeirão. E outra pessoa importante é esse sujeito aqui, que aqui está jovenzinho, que era o Vanzolini. Por que ele foi uma pessoa extremamente importante para a zoologia? Se vocês veem o histórico da zoologia brasileira, era muito de desgraça, né? Por exemplo, o primeiro trabalho sobre anfíbios publicado no primeiro volume dos arquivos do Museu Nacional, por Francisco Pizarro, era uma larva de Pseudus paradoxa, aquele sapo, aquela rãzinha que é aquática e que tem aquele girino gigantesco, né? E ele dizia que aquilo era o sinal da evolução, era o elo perdido darwiniano, juntando os peixes e os anfíbios, e aquela coisa maluca, né? Então era uma zoologia muito desacreditada, né? Porque o pessoal tinha uma formação muito local, não tinha uma formação fora. O Vanzolini foi uma pessoa extremamente importante. Por quê? Porque ele fez a faculdade de medicina, ele não era biólogo, né? Mas ele fez a faculdade de medicina aqui, e ele foi para os Estados Unidos, para Harvard, ser orientado pelo Alfred Sherwood Homer, que foi um dos maiores anatomistas comparados do século XX, né?
um cara que escreveu, sabe, a Vertebrate Paleontology, sabe? Um sujeito que conhecia, que transitava na anatomia. O livro básico de anatomia comparada que vocês têm aí até hoje é baseado no Homer, né? Então o Homer foi durante muitos anos o livro-texto. O Homer era uma pessoa extremamente bem relacionada lá fora, e no momento em que o Vanzolini estava lá, ele estava junto com a elite do conhecimento científico mundial. Então, sempre muito ligado à escola americana. Então, entre os professores dele, além do Homer, ele teve o Philip Darlington, que era o maior zoogeógrafo conhecido depois do Wallace, digamos, que tinha o maior conhecimento sobre zoogeografia e biogeografia, era ele, né? O Ernst Mayr estava lá, também foi professor dele. O George Gerald Simpson estava lá, também foi professor dele. Então ele voltou com um doutorado fora, pensando o Brasil de uma maneira, e a ciência brasileira de uma maneira completamente diferente daquela ciência brasileira que se enxergava na altura. Então ele teve uma importância absolutamente capital. Mais ainda quando ele não podia, obviamente, que ele volta e ele não podia orientar, ele podia orientar mestres, mas ele não podia orientar doutores. Porque aqui na Universidade de São Paulo, onde vocês estão pisando, só poderia orientar doutor quem tivesse o título de livre docente. O que aconteceu? Em 1968 abriu um concurso para professor titular aqui. Os concorrentes eram a Diva e o Vanzolini. O Vanzolini se inscreveu, ele era do Departamento de Zoologia da Secretaria da Agricultura, que ainda não tinha passado para o Museu de Zoologia, né? Passou só em 68, no final. E os dois se inscreveram no concurso, mas a política manda, né? Então, a Diva acabou levando o concurso e, como consolo, deram para o Vanzolini e para o Cláudio Fröhlich, que também estava inscrito, o título de livres docentes. Então eles não foram titulares, mas foram livres docentes e puderam passar a orientar doutores. E começaram desde então a orientar doutores. Por que foi política, eu digo? Porque eu conversei com vários professores da velha guarda, que já morreram, né? E que sempre disseram... A última que eu perguntei isso antes de morrer foi Eudoxia. Falei, Eudoxia, você que estava presente, você assistiu às aulas? Assisti. Qual foi a melhor aula? Foi a aula do Vanzolini ou foi a aula da... Miguel, a aula que caiu era a conquista do ambiente terrestre pelos vertebrados. O Vanzolini deu uma aula absolutamente brilhante que deixou todo mundo de queixo caído. A Diva deu uma aula onde ela não usou nem metade do tempo. Uma aula horrível. Mas o Savaia estava ali, era presidente da banca, e acabou escolhendo a Diva. Acabou escolhendo a Diva por quê? Porque o Pavan, na altura, que... foi indicado por um dos membros da banca para ir visitar o Vanzolini 2 dias antes do exame, disse que chegou para o Vanzolini e perguntou assim, Vanzolini, o pessoal está dizendo que se você for professor titular no Instituto de Biociências, vai ser o macaco na loja de louças. E eu estou dizendo para eles que vai ser mentira. E o Vanzolini virou para o Pavan e falou assim, vai ser o macaco na loja de louças mesmo. Eu não admito que um cara que nem o Paulo Nogueira Neto, que é um sujeito que tem uma formação intelectual 30 vezes superior ao Savaia, que fique sendo mandado e fique sendo indicado por ele. O Paulo Nogueira Neto tem condição de ser professor como qualquer outro aqui dentro. Então, simplesmente, no dia do concurso, acabaram aprovando a Diva, que foi chefe do departamento e diretora do Instituto, né? E não foi o Vanzolini. Mas ele acabou... Como era uma pessoa com formação e com visão ampla da zoologia, inclusive de evolução, ele acabou orientando gente em todas as áreas. Então, toda a linhagem de ictiólogos brasileiros defende dele, defende Heraldo, Naércio e Zé Lima, os 3 orientados pelo Vanzolini, né? Toda a linhagem de herpetólogos que está aqui, praticamente toda vem do Vanzolini, exceto o pessoal lá do Sul, orientado pelo Tales. É assim. E mesmo o Tales foi estagiário do Vanzolini, né, antes de ir para lá. Então, quer dizer, ele teve uma importância absolutamente fundamental para a zoologia brasileira e, obviamente, que tinha a visão de coleção, né? Tá aí ele, uma foto dele mais velha, junto com o Stanley Rand, que foi diretor do Smithsonian Tropical Research Institute no Panamá, né? E ele bolou, com o auxílio da FAPESP, uma expedição permanente à Amazônia.
que durou de 66 a 76, que estava baseada na colaboração interdisciplinar e internacional. Então ele levava tudo, ele levava botânico, levava zoólogo, levava geneticista. Então entre as pessoas, o Pierre Gasset veio da Universidade de Paris, o Robert Trivers, que é o sujeito, o nome mais importante para quem trabalha com seleção sexual, né? O Russell Mittermeier, o Ronald Heyer, o Charles Maier e muitos outros, né? Que andaram a bordo desses dois barcos, o Lindolfo Guimarães e o Garbi, que é o nome do naturalista do museu, que foram financiados com recursos da FAPESP. Terminou a EPA, o Vanzolini entregou os barcos para o INPA. Olha, vocês tomem conta e vocês aproveitem para fazer as expedições. Nunca saiu uma expedição do INPA com esses barcos da Amazônia. Os barcos apodreceram no Porto de Manaus e afundaram no Porto de Manaus, sem ser nunca mais utilizados, né? As chances que a gente perdeu, né? E aí perdemos isso como perdemos uma série de outros museus. Então a gente perdeu o Museu Rocha, de Francisco Dias da Rocha, não é? Que era um museu no Ceará, ele tinha um boletim, inclusive. Era um cara que era famoso, que tinha coleções fabulosas. Tinha uma coleção do Bournier também, que estava em Pernambuco, também extremamente importante, o museu deles. Tinha outro museu zoológico em Curitiba, que desapareceu e se extinguiu. Tinha o Museu Botânico do Amazonas, do João Barbosa Rodrigues também, que era um museu sensacional. Acabou. Por que esses museus acabaram? Por que essas coisas se extinguiram? Por que esses museus passaram por esses períodos? Se vocês lerem, tem dois trabalhos importantes para a história dos museus do Brasil, especialmente o Museu Nacional. Um é do Melo Moraes, que foi diretor do Museu Nacional, escreveu em 1860, e o outro é o Lacerda, que é fácil sobre a história do Museu Nacional. E outros que na hora que você começa a olhar um pouco essa literatura, o que a gente percebe? Os museus zoológicos, botânicos, o que seja, os museus de história natural, se formaram, cresceram e se fortaleceram nas épocas de auge econômico, onde teve uma expansão muito econômica. A cana-de-açúcar, o café, o cacau, a borracha, né? Na hora que isso acabou, ou seja, tinha dinheiro sobrando, dá lá para os museus. Na hora que não tem dinheiro sobrando, isso não vale nada. Então isso se perde. Foi o caso desses. Acabou a borracha, acabou o Museu do Amazonas. O Museu do Amazonas acabou, um prédio lindo, um museu fantástico. Acabou completamente. Barbosa Rodrigues, que era o diretor, foi para o museu, foi ser diretor do Museu Nacional, foi para lá, né? E vários outros museus brasileiros, com vários outros aconteceu isso. Se vocês leem os relatos desses diretores, eles simplesmente dizem a mesmíssima coisa que a gente diz hoje em dia, que foram escritos em épocas de penúria. Não tinha recurso. Falta sala, falta material, falta verba para luz, falta verba para isso, falta verba para aquilo. Ou seja, não tem uma preocupação cultural na sociedade, que está embutida na sociedade, para pedir que esses museus sejam mantidos, que são estruturas extremamente importantes do ponto de vista cultural para o desenvolvimento do país e para a geração de conhecimento, né? É muito bonito você estar numa universidade, você ter aulas na melhor universidade do país, que tem as notas mais bacanas e tudo mais, mas na hora que você quer aprender botânica, na hora que você quer aprender zoologia, se você não tiver do lado de uma coleção científica que tem que estar num museu, você não é nada. Você não aprende nada. Você não vai comparar o conhecimento adquirido de um aluno dado por uma aula de uma pessoa, sei lá, de qualquer faculdade do Brasil, livresca, digamos assim, né, com o conhecimento de uma pessoa que cresceu olhando e mexendo nas coleções científicas e comparando as coisas. Ah, isso aqui é daqui, isso é do Pará, isso é do Cerrado, isso é da Caatinga, isso é da Mata Atlântica, isso aqui é dos Andes, isso aqui é da Índia, isso aqui... Não é? Os museus são peças educativas da maior importância para a sociedade brasileira e mundial. Porque não só porque eles são o repositório de diversidade,
e que para isso facilita a pesquisa, mas porque eles são uma ferramenta educacional muitas vezes mais importante, às vezes, do que uma aula, do que as aulas, do que um curso que você aprende na universidade. Claro que você precisa ter a base teórica para o conhecimento, mas no museu você quase aprende por osmose. Muitos desses cientistas, por exemplo, que foram formados no Brasil com o Alípio Miranda de Ribeiro. O cara chegou lá no Museu Nacional e foi falar para o técnico da seção de taxidermia: olha, eu gosto muito de bichos, será que eu podia vir aqui ajudar você, olhar você a preparar esses bichos? Ele era um moleque, ele tinha 14 anos, 13 anos. O cara falou: você tem que falar com o diretor. Ele foi lá, falou com o diretor deixou. E ele começou a se apaixonar. Que conhecimento que ele tinha livresco? O conhecimento veio depois, o interesse veio depois. Na hora que ele começou a comparar a diversidade e a curiosidade o atraiu para fazer um monte de pergunta que ele não tinha. Eu tenho um livro assinado por ele, o livro que foi dele, de anatomia comparada, em francês. Ele foi aprender as línguas também por causa disso, porque ele estava interessado naquilo, né? Então os museus são ferramentas absolutamente fundamentais e têm que ser preservados a qualquer custo, né? Isso é que eu acho extremamente importante. Então é lamentável quando a gente vê uma coisa dessas aí, né? Eventualmente acontecem, não é? Mas quando as coisas podem ser poupadas e que os governos podem ser um pouco mais ciosos com a preservação do patrimônio cultural, eu acho que a gente estaria num estágio muito diferente, muito diferente. Talvez, inclusive, com a participação social, a gente não chegaria nem ao ponto de devastação das áreas naturais que a gente tem hoje. Por quê? Porque o povo poderia ter mais consciência, ter mais educação, né? Mas nunca se atribuiu a isso. Quer dizer, tem dinheiro? Sobra, vai lá. Época da borracha, forma um aqui, outro ali, outro ali, outro ali, depois acabou, joga fora, pronto, acabou, né? E é muito fácil ver isso. Eu fui professor de uma universidade do Nordeste, da Paraíba, durante 3 anos antes de vir para a Universidade de São Paulo, lá no início dos anos 80. Eu saí de lá, eu deixei uma coleção belíssima lá. Eu voltei, acho que 1 ano e pouco depois, a maior parte da coleção tinha ido embora, tinha apodrecido. O pessoal tinha jogado fora porque estava podre, porque faltou álcool, porque precisava dos frascos. Aí eu pedi depois, eu quero levar tudo para o Museu de Zoologia. Não pode, porque a gente vai tomar conta, a gente é responsável, parará, então fica lá, não sei como é que está agora, né? Mas pode ter sido toda perdida, como foi perdida em Pernambuco, coleções fabulosas, né? Então, pessoal, é mais ou menos isso. Eu não quero. Claro que tem um monte de outras pessoas, um monte de coisas importantes. Por exemplo, o museu lá do Espírito Santo, do Ruski, né? Também foi um museu importante. Começou com o interesse dele, de um cara que está interessado por beija-flor, e aí interessa e faz um museu e ajuda. E a cidade hoje, defende aquele museu com unhas e dentes. Então tem várias outras coisas que eu gostaria muito de poder falar, mas o tempo, eu ia falar assim uns 50 minutos. Aí o Kleber falou para mim: não, é 1h30, por aí, 1h30, um pouco, eu devo ter passado, né? Não? Não foi isso? Foram 2 horas, meu. Foi demais já. Tá bom, pessoal, então era isso que eu queria passar para vocês. Obrigado pela presença e vamos em frente.